E aí pessoal, tudo bom? Estou mais uma vez aqui. Hoje eu vou falar para vocês sobre os estilos de aquarela, figurativo, natureza morta, paisagens, bichos, aves. E hoje estarei apresentando para vocês alguns trabalhos dos meus alunos de aquarela. Essa aquarela, por exemplo, é uma aquarela de paisagem. Essa aquarela foi feita ao ar livre. É de uma aluna, Maria Cecília. Aqui ela trabalhou um fundo de aguada e também trabalhou aquarela seca, esse detalhamento dessa casa. Aqui nós notamos várias sobreposições de tons. Então você nota que é uma pincelada bem solta na aquarela, não ficou uma pintura muito amarrada. Você nota perfeitamente esse degradê, essas nuances de tonalidades nas pinceladas. Essa outra aquarela é uma aquarela de um aluno chamado Albano. Esse tema foi um tema feito ao ar livre. Nós saímos a campo, cada aluno escolheu um ponto que se identificou para poder fazer a representação. Ele utilizou a técnica da aguada, com as pinceladas chapada e sobrepondo o verde com o marrom. O interessante dessa aquarela é esse trabalho que ele desenvolveu da sombra, trabalhando o volume, as telhas em primeiro plano e essa parte mais escura como segundo plano. Notem, por exemplo, a preocupação do tijolinho nessa pintura. Ele trabalhou várias tonalidades do tijolo, usando a aguada e a seca. Temos aqui uma aquarela da aluna Silvana. Esse foi um estudo que nós fizemos de sobreposições de tons. Então, foi desenvolvido um trabalho de uma vegetação de primeiro plano, trabalhando vários tons do verde. E ao fundo, a Serra da Mantiqueira, explorando só o tom do azul. Esse tom de azul foi utilizado apenas uma tonalidade do azul, e conforme for secando a cor, ela é sobrepondo esse tom, criando novas tonalidades. Então nós temos aqui o primeiro plano e esse segundo plano, um degradê das montanhas ao horizonte. Vimos então três técnicas de aquarela focando o tema paisagem. Agora eu vou estar mostrando para vocês o motivo floral. Esse é um trabalho do aluno Júnior, onde ele explorou a flor do girassol. Notem, por exemplo, aqui nós enxergamos perfeitamente os traços. Ele fez um desenho a lápis, valorizando o seu estudo, e depois aplicou aquarela. Ao fundo ele trabalhou uma aquarela aguada, tanto no fundo como também no girassol e na fruta. Um outro detalhe importante, não se preocupou com as cores da natureza, como por exemplo essa maçã. Isso é muito importante, a questão de como trabalhar o tom numa aquarela para existir um certo equilíbrio na sua pintura. Vocês notem perfeitamente uma pincelada solta, sem preocupação de errar. Esse é um dos motivos. A aquarela, uma vez que errou, você perde o material. Mas aqui você percebe perfeitamente a segurança do aluno ao pintar esse trabalho. Esse é um trabalho da aluna Lígia. Esse trabalho, a proposta foi para que se criasse o desenho, uma pintura de um pássaro. Notem, por exemplo, nesse trabalho, como ela deu uma pincelada aguada, a preocupação de trabalhar tom sobre tom de marrom aqui na parte superior do passarinho, e ela não terminou o pássaro. O que acontece? Ela terminou aqui, fez só uma parte, mas ao observar essa pintura, automaticamente você consegue fechar o desenho. São pinceladas rápidas e com segurança. Esse tom sobre tom valorizou a observação. Então eu tenho laranja, vermelho e amarelo, proporcionou um certo equilíbrio na sua pintura.
A aquarela é muito interessante para trabalhos pequenos, como por exemplo esse pássaro. O pássaro, ele consegue respirar nesse meu suporte. Você nota que não existe contorno algum no seu trabalho e apenas a aquarela que cria esse contorno de um tom para outro tom. Essa é uma aquarela no meu aluno Paulo. Ele trabalhou como tema o galo. Vocês notem, a técnica é uma aguada. Ele trabalhou diretamente o pincel, sem criar o desenho no galo inteiro. Então, alguns detalhes ele utilizou o lápis. Vocês notem que várias sobreposições de tons nessa área e na cauda do galo, respeitando sobreposições de tons e o equilíbrio de cada cor para não tornar um trabalho muito carregado. O importante da aquarela, quando você estiver trabalhando a aguada, ter esse controle de tons e ter a paciência de esperar o momento certo para aplicar uma nova cor. Um detalhe interessante nessa pintura é a área externa do seu trabalho, onde ele trabalhou com respingo e algumas aguadas soltas. Notem, por exemplo, que ele conseguiu um bom equilíbrio tanto no desenho como no fundo, deixando o desenho bem harmonioso. E esse trabalho de aquarela é um figurativo. Esse trabalho foi utilizado o traço com lápis grafite. Vocês notem, esse traço é um traço quase que uma rachura, devido a esse tratamento no desenho. E depois entrou com uma aguada. Essa aguada, um rosto trabalhando vários tons do azul, explorando o preto, lembrando que o preto é uma cor que não se deve trabalhar o preto intenso, e sim um preto mais aguado, puxando para um tom de cinza, por causa do equilíbrio na sua pintura. O fundo, ele explorou o verde e depois já foi alterando as tonalidades, se tornando um trabalho com certo equilíbrio de fundo para primeiro plano, que seria esse rosto. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e aquilo que eu já falei. Na aquarela nós podemos explorar tanto a técnica aguada seca e os temas natureza morta, figurativo, paisagem, marina e objetos. Não esqueça de acompanhar o nosso canal, entre no nosso Instagram. Um abraço a todos e até breve.